Boa tarde, meus irmãos da Igreja Batista Orla Sul. Boa tarde, nossos amigos que sempre nos acompanham pelas redes sociais ou estão lá com a nossa igreja aos domingos. Para nós é um prazer estar aqui mais uma vez com você para trazer uma mensagem que conforte os nossos corações. E esperamos que você possa nos visitar. Renovamos o nosso convite para que, quando tudo isso passar, você esteja conosco ali na Igreja Batista Orla Sul. Nós nos reunimos na Academia Cristã, Colégio Academia Cristã de Boa Viagem, bem pertinho do Shopping Recife. Esperamos ter você lá com a gente. Nós queremos falar hoje com os irmãos e amigos sobre um tema chamado Quarto de Guerra. E para isso nós queremos utilizar o texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 11, que eu vou fazer a leitura agora. Esse texto nos diz o seguinte: um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, uma cidade chamada Dotã. E ele mandou para lá grande tropa de soldados com carros, cavalos de guerra, e eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa, e viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu servo e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. E o servo de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. E Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado, esta cidade não é a que vocês estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou mais uma vez e disse: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os olhos dos sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são prisioneiros de guerra? Dê de comer e beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para a Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar o povo de Israel. Que Deus nos abençoe a compreender esse texto naquilo que ele quer nos ensinar no dia de hoje. Interessante a gente pensar que o Serviço Secreto de Israel é um dos mais conhecidos no mundo inteiro, pela sua eficiência, pela sua eficácia operacional nas missões que realiza, sejam em resgate de pessoas que estavam prisioneiras, seja, na verdade, buscando nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, o Serviço Secreto de Israel é muito conhecido em filmes e etc, etc, etc. Mas houve um tempo em que a gente poderia dizer que o Serviço Secreto de Israel era apenas um homem chamado Eliseu, esse que eu acabei de falar para vocês aqui. O que acontecia dentro desse contexto que eu acabei de falar para os irmãos aqui? O que acontecia é que o rei da Síria, toda vez que ele tramava um ataque, armava um ataque, o profeta sabia de maneira antecipada, claro, orientado por Deus, e ele dizia ao rei para onde o rei não deveria ir, o que ele não deveria fazer. E isso deixava louco o rei da Síria. E aí é onde ele pergunta: algum de vocês estão me traindo aqui? E eles dizem: não, ninguém aqui está traindo o Senhor, mas existe um homem chamado Eliseu, que é profeta, e ele sabe até o que o Senhor diz dentro do seu quarto. E é por isso que o rei de Israel sabe tudo o que acontece com os nossos planos aqui. E daí em diante, a guerra se tornou prender Eliseu e não simplesmente atacar Israel. Eles sabiam que se prendessem Eliseu, eles evitariam que esse serviço secreto de Israel funcionasse
da maneira como estava funcionando e eles levassem a pior sempre. Mas o que a gente tem que trabalhar aqui nessa situação, e eu acho que é uma coisa muito interessante da gente perceber e fazer analogia com o que está acontecendo conosco, é que a vida de Eliseu e do servo, de repente, de uma hora para outra, ela se transforma. E essa é a primeira lição que a gente tem que tirar desse texto. Você já reparou como de uma hora para outra as coisas podem mudar em nossas vidas? E elas mudam mesmo. De repente, as coisas que parecem tão sólidas desmancham no ar. De repente, parece que o chão que estava tão seguro debaixo dos nossos pés abre um buraco e parece que a gente cai num universo sem fim, que a gente não vê como sair dessa situação. Muitas vezes nós já passamos por isso em nossas vidas. O servo de Eliseu tinha ido dormir, na verdade, com um mundo bem tranquilo, com um mundo bem legal. E de manhã cedo, quando ele acorda e sai, porque os servos sempre acordavam mais cedo do que os seus senhores para fazer os seus afazeres, de manhã cedo, quando ele sai, ele observa que a cidade está toda cercada e que não tem para onde ele e Eliseu fugirem de jeito nenhum. Se a gente olhar direitinho, se a gente retroagir um pouquinho, há algumas semanas nós fomos dormir calmos, serenos e tranquilos. E de repente, no outro dia, de manhã cedo, a gente acordou com ruas vazias, a gente acordou com os governos fazendo orçamento de guerra, nós acordamos com baixas na nossa tropa, muitas pessoas já morreram a essa altura dos acontecimentos. Nós acordamos com uma guerra mundial para a qual nós não estávamos devidamente preparados. Porém, é justo a gente dizer o seguinte: nenhum mal ele nos alcança de uma hora para outra, da noite para o dia ou do dia para a noite. O mal que o mundo sofre hoje, ele já vinha se esgueirando sorrateiramente, só que a gente não percebia isso. Seja criado no laboratório, seja pelos riscos à saúde que existia nos mercados de animais silvestres na China e a venda disso de uma maneira desordenada. Enfim, de alguma maneira esse mal já estava engendrado há algum tempo, de modo que nós aparentemente fomos pegos de surpresa por ele. Claro, evidentemente o mundo realmente foi pego de surpresa por ele. Mas esse mal ele já vinha sendo de alguma forma construído ao longo do caminho, assim como nós temos dificuldades com o clima hoje, com outras coisas mais, além simplesmente de um vírus que aparece em nossas vidas. Porém, é interessante também dizer que nessa hora a gente fica tão pasmo quanto o servo de Eliseu. O servo de Eliseu, ele olha assim e diz: e agora? O que nós vamos fazer? Ele volta, ele olha para o seu senhor e ele vai dizer assim: Eliseu, e agora? Ó Senhor, estamos perdidos. E agora? O que vamos fazer? Essa é a pergunta dele e essa é a pergunta talvez que entre na nossa cabeça nesse instante, que passe por nossa cabeça nesse instante. Estamos num quadro de guerra. E agora, o que nós podemos fazer? O texto, pelo menos, nos oferece 3 respostas para isso. A primeira delas é: não tenha medo. Não tenha medo. Ou talvez seja melhor dizer assim: não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar pelo medo. Essa é a primeira palavra que Eliseu diz ao seu servo naquele instante. Não tenha medo. Interessante que o medo é uma das 5 emoções básicas que existem. Essas 5 emoções são amor, raiva, tristeza, alegria e medo. E dela nós não podemos fugir, mas tampouco nós podemos nos deixar dominar pelo medo. Qual é o grande problema em sermos dominados pelo medo? Termos a mesma reação que teve o servo de Eliseu. É dizermos a primeira coisa que ele diz. Ele diz assim: ó Senhor, estamos perdidos. Ou seja, uma pessoa com medo, ela não vê saída, ela não vê solução. Ela simplesmente desespera. O medo faz com que o nosso raciocínio se embote e a gente fique dominado pelo inimigo antes mesmo da guerra começar. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande problema, porque o servo de Eliseu ele já estava se considerando perdido antes mesmo da guerra começar naquele instante. Sinceramente, me diga, o quanto você já perdeu por conta do medo? O quanto você já deixou de ter alguma coisa ou alguém por conta do medo que você teve? Eu já perdi alguns namoros porque eu tive medo de falar com as pessoas com as quais eu estava interessado.
eu era muito tímido e nessa época eu tinha dificuldade. E eu não sabia se a resposta seria sim ou seria não, mas eu sei que eu perdi muita coisa por conta do medo de falar alguns dias em minha vida também. Ou seja, portanto, a primeira coisa que Eliseu faz é tirar o medo do meio do caminho da vitória, falando ao servo dele: não tenha medo. Se nós queremos vencer uma guerra, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso: é perder o medo de lutar, é perder o medo de ir para a guerra. Porque a guerra, não é que nós queiramos a guerra, mas as guerras da vida, elas vêm até cada um de nós com certeza absoluta. Talvez o que o Eliseu tinha dito para o seu servo naquele instante seja o mesmo que diz o Salmo de número 56, versículo 4, onde nós lemos exatamente assim: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. Vou ler de novo para você. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança e não terei medo. E não terei medo. Se você quiser vencer as suas guerras na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é afastar o medo do caminho da vitória. A segunda coisa que Eliseu faz é pedir que a visão desse servo se amplie. Então, se nós queremos vencer guerras em nossas vidas, primeiro, temos que perder o medo, ou não nos deixar dominar pelo medo. Segundo, nós precisamos mudar a nossa visão da realidade. Eliseu ora e diz assim: ó Deus, abre os olhos do meu servo e faz com que ele veja o que está aqui nesse morro, o que está aqui nesse monte onde nós estamos. E aí o servo sai mais uma vez, e aí ele vê pela primeira vez que está coberto todo o morro por tropas de guerra, com cavalos e carros de guerra, de fogo, ou seja, um exército divino à disposição deles, guardando o profeta Eliseu e guardando o servo que estava ali também. Sabe qual é a grande dificuldade do servo? É que ele só enxergava, na verdade, a realidade material e nada mais além disso. Ele só enxergava a tropa de elite do exército sírio que estava ali para esmagá-los, para prendê-los, para levá-los cativos e eles nunca mais voltarem para a terra de Israel. O que restava diante dessa visão materialista era simplesmente o desespero e nada mais além disso naquele instante. Só que, se nós ficarmos com a visão do servo de Eliseu, nós só veremos ruas vazias, nós só veremos construções de hospitais, nós só veremos as baixas, as mortes que têm acontecido, nós só veremos os números e as estatísticas que têm aumentado crescentemente a cada dia, e principalmente agora no próprio Brasil, como já era esperado. Enfim, se nós ficarmos simplesmente com essa visão do mundo material, veremos apenas o problema, não veremos a solução. Veremos apenas o perigo, não veremos quem nos protege, quem nos guarda. Enfim, teremos uma visão derrotista nesse instante. Nós precisamos ver além do mundo em que nós vivíamos também. O mundo também só tinha essa visão material. Não sei se vocês percebem isso. Nós vivíamos antigamente para trabalho, 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 trabalho ao quadrado. Nós só vivíamos no passado para sucesso, 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 sucesso ao quadrado. Nós só vivíamos no passado para riqueza, riqueza, riqueza ao quadrado. Nós só vivíamos no passado para sexualidade desenfreada ao quadrado. Nós só vivíamos para aquilo que existe de mais medíocre no mundo das artes. Músicas pornográficas que a gente teria vergonha de dizer um para o outro, que a gente cantava, ou canta ainda, não sei, algumas pessoas, de uma forma absurda. Enfim, a gente estava com uma visão muito materialista, rasteira do mundo. Quando chega o coronavírus, ele nos obriga a ter uma visão agora diferenciada, não mais aquela visão do individualismo que nós tínhamos no passado, não mais aquela visão da falta de solidariedade, de não pensar no outro, mas agora a gente começa a ter a visão de uma nova realidade em nossas vidas. Ou seja, o mundo que a gente vivia era um mundo que tinha uma visão apenas rasteira do aqui e do agora. O mundo estava extremamente senhor de si e cheio de si mesmo, daquilo que existia de pior dentro dele e não de melhor dentro dele. Falar e valorizar aquilo que era invisível nos tornava ridículos. Nós corríamos o risco de tornarmos-nos ridículos. Falar de Deus, falar de sentimentos, falar de pensar no outro, falar da gente
estar mais próximo da família, valorizar mais a família, era coisa banal, era coisa que não existia, era coisa que era restrita a algumas poucas pessoas e nada mais além disso. Falar de Deus que não se vê estava fora de moda, de sentimentos que não se vê estava fora de moda, de valorização das famílias estava fora de moda, de solidariedade, enfim. Falar dos mais simples da sociedade estava fora de moda. Né? Falar do homem que carrega o lixo, do porteiro, das pessoas simples, dos atendentes, daqueles que hoje estão, na verdade, se sacrificando e mantendo o nosso mundo girando, era uma coisa um tanto quanto deixada para segundo plano. E aí a gente começou agora a valorizar. Né? Ou seja, as coisas que não se viam também tinham perdido totalmente o valor até que chegou o coronavírus, que não se vê, mas que está bem presente na nossa realidade. Ou seja, precisou o invisível coronavírus aparecer para que a gente comece a dar valor àquilo que não se via na vida. Inclusive, o próprio Deus, que estava muito fora de moda no pensamento das pessoas. Eliseu, portanto, ele trabalha a vida do seu servo, primeiro deixando que ele perca o medo, ou pedindo para ele perder o medo. E, em segundo lugar, ampliando a visão dele, não somente para um mundo materialista, mas também para um mundo espiritual que existe e que está à nossa disposição. A terceira coisa que nós queremos dizer, que é possível a gente aprender desse texto, se nós queremos vencer as nossas guerras, é que nós devemos aprender também que há quartos de guerras. Ou melhor dizendo, eu poderia dizer assim, que há guerras que só se vencem com a oração. Entenda bem o que eu vou dizer para você. Nós lemos para você 12 versículos que contam essa história. Nesses 12 versículos, Eliseu faz 3 orações sobre o mesmo assunto. Ou seja, ele não tem dificuldade de insistir com Deus a respeito de um mesmo assunto em oração. Ele ora 3 vezes para a mesma coisa, pela mesma coisa. E essa coisa abre os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. E é um tal de abrir olho, fecha olho, abre olho, fecha olho, abre olho, que não tem mais tamanho. Mas é exatamente isso que acontece. Primeiro ele ora para que os olhos do seu servo possam se abrir. Depois ele ora para que os olhos dos inimigos possam se fechar. E depois ele ora para que os olhos dos inimigos se abram, porque eles já estão dentro de uma armadilha, estavam dentro de Samaria, que era onde estava o rei e todo o seu exército, eles não tinham como escapar dali de jeito nenhum. Enfim, o que nós queremos dizer é assim, ou seja, precisamos entender que como no quarto do rei não tinha nenhum segredo para Eliseu, porque Deus colocava no coração de Eliseu tudo aquilo que o rei pensava, nós também temos que ter os nossos quartos de guerra. Aliás, esse é o nome de um filme que eu recomendo que vocês assistam. Que nós possamos nos colocar em nossos quartos de guerra. Que nós possamos fazer dos nossos quartos de oração. Mas não são os quartos. Que nós possamos fazer da sala, da cozinha, do banheiro, das ruas, se você tiver que estar indo para as ruas também, os nossos quartos de guerra. Porque há guerras que nós só ganhamos, só vencemos se for com oração. Com oração. Afinal, oração é a coisa que é mais importante na vida do cristão, porque é a sua fala com Deus. É o momento em que ele coloca e abre o seu coração com Deus de uma maneira pura, sincera e honesta. Davi sempre fez isso. Aliás, o próprio Jesus fez muito isso. Em todos os momentos cruciais da sua vida, há sempre uma oração sendo feita. Há sempre uma oração sendo colocada. Na escolha dos apóstolos, ele ora. No Getsemane, ele ora. Pregado na cruz, ele ora. Em frases pequenas, mas que diziam daquilo que estava se passando dentro dele. Hoje, no Brasil, dia 5 de abril, foi justamente o dia de jejum e oração que nós tivemos. E há guerras que nós só vencemos com a oração. Interessante pensar que, apesar de Eliseu ter à sua disposição todo um exército bem armado, divino e celestial, nenhum tiro é dado, nenhuma flecha é lançada, nenhuma lança é lançada, nada disso. Simplesmente
ele ora 3 vezes e a guerra se acaba. Nós precisamos confiar na nossa oração. Nós precisamos confiar no Deus que nós cremos. Nós precisamos estar aptos para estarmos orando insistentemente a Deus, ainda que seja pelo mesmo assunto. Deus não vai se importar com isso, mas Deus vai nos ouvir. Para terminar, eu quero encerrar com um texto que eu li de uma devocional que eu faço todos os dias, de um autor chamado Spurgeon. E ele diz o seguinte: coragem, você que em espírito de oração trabalha por Cristo. Não será sempre assim. Tempos melhores estão diante de você. Seus olhos não podem ver o bem-aventurado futuro. Pegue o telescópio da fé emprestado. Seque o vapor de suas dúvidas que está na lente. Olhe através dele e contemple a glória que virá. Que Deus nos abençoe e que nós possamos saber que, se queremos vencer as nossas guerras, nós precisamos tirar o medo do caminho da vitória. Nós precisamos ampliar nossa visão para o mundo espiritual e saber que existem guerras que só se vencem com a oração. Eu estou passando por uma guerra pessoal. Minha mãe está gripada e o meu quarto tem se transformado num quarto de guerra. E eu peço aos irmãos e amigos que orem comigo e que possam também, nas suas trincheiras de oração, estarmos orando uns pelos outros. No nome de Jesus. Amém.